Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um cantinho do Mendes. Eu aceito que o governo me obrigue a usar máscara. Mordaça não. Mordaça jamais aceitaria. Se amordaçado seria contrário à minha liberdade. E por isso hoje nós vamos falar por dentro do Terceiro Reich. Como vocês viram, eu coloquei na minha chamada para o vídeo de hoje, eu coloquei que estou, pelo menos durante 24 horas, eu estou impedido de publicar qualquer coisa no Facebook, comentário, qualquer coisa do gênero. Tudo me leva a crer, pelo menos pelo que eles colocaram ali, o vídeo passado que eu falei sobre o Doce, Benito Mussolini, colocaram aquela foto do livro e colocaram que eu havia extrapolado, havia saído fora da regulamentação do Face. Eu acho que não é só isso, acho que aquelas figurinhas que eu uso nos meus comentários, aquilo que provocou, então, eu estar sendo, de certa forma, cerceado no meu direito de me expressar livremente. Mas tudo bem, aquelas figurinhas é encontrada na própria internet, em outros comentários, e como eu usei muito daquelas figurinhas, eles acharam que ela excita a violência. Eu acho que excitar a violência é o que o nosso governo anda fazendo, excitando a violência, falando para os cidadãos se armarem. Se isso não é incitar a violência, eu não sei o que é excitar a violência e nem o que é violência. Bem, mas vamos ao que interessa, falar hoje do Albert Speer, por dentro do Terceiro Reich. O autor nasceu em Mannheim, na Alemanha, em 19 de março de 1905 e morreu no dia 1º de setembro de 1981, em Londres. Albert Speer, ele era arquiteto e político alemão. E ele expõe neste livro sua vida como auxiliar de Adolf Hitler. Pois é, fato que lhe rendeu um longo tempo na prisão. Ele conviveu com Hitler ali dentro de toda a Segunda Guerra Mundial, desde que Hitler tomou o poder. Ele conheceu, se não me engano, Hitler em 1931, quando então teve início a sua carreira. Ele se filiou ao Partido Nazista e 2 anos depois ele liderou uma grande manifestação de apoio ao partido. E aí Hitler, muito bonzinho, reconhecendo o trabalho dele, confiou a ele, que era arquiteto, a construção da nova sede da organização nazista em Nuremberg. Lá em Nuremberg, onde depois houve o julgamento de todos os assassinos nazistas, né? Inclusive o julgamento dele. Fizeram o julgamento de Nuremberg e Albert Speer também foi julgado lá em Nuremberg. Interessante que dentro que ele construiu a sede, dentro da sede lá do Partido Nazista, né? Bom, em 1937, ele também construiu a chancelaria, que ela foi destruída pelas forças aliadas em 1945, quando houve, então, a invasão da Alemanha. Em 1942, há muita dúvida a respeito da participação de Speer na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, ele foi nomeado ministro de Armas e Munições e levou a produção bélica a um nível nunca alcançado. E ele foi, durante o julgamento, o único nazista que aceitou todas as responsabilidades e acusações pelos seus crimes de guerra durante o julgamento.
Ele aceitou tudo, tudo que falaram para ele. Você fez? Fez? Não, eu estava junto com o Hitler, eu ajudei a construir isso, fazer aquilo. Ele foi acusado de ter promovido a formação dos batalhões de operários escravos, de escravizar os operários e de ter colaborado com a SS, a política nazista, na montagem dos campos de concentração. Ele foi condenado em 46 a 20 anos de prisão na penitenciária de Espadal. Agora, vocês vejam bem, outros foram condenados à morte. E ele foi condenado, apesar de todo esse passado histórico dele, ajudando na construção dos campos de concentração, ajudando, formando o batalhão lá de é, operários escravos, que levou à morte um monte de pessoas, né? Porque tinham que trabalhar, eram escravos, trabalhavam até a extenuação total da pessoa, morriam de tanto trabalhar, mas ele se safou da pena de morte. Até hoje, pessoas que acham que houve alguma coisa que deixou ele vivo. E ele viveu e acabou ficando milionário, rico, com a publicação não só desse livro, ele publicou, se não me engano, 3 outros livros além desse. E vendeu tanto que acabou ficando milionário e morreu rico. E tem filhos, ele deixou filhos, né? Teve uma vida normal depois de 20 anos que ele passou preso. Bom, é com autoridade, afinal de contas, e que ele, como participante direto do Terceiro Reich, que ele descreve nesse livro toda a sua experiência dentro do governo nazista. A exposição dele nesse livro abrange desde o primeiro encontro que ele teve com Hitler, em 1930, foi o primeiro encontro dele com Hitler, até a sua última visita que ele fez ao Hitler em seu bunker, na chancelaria do Reich. Este livro, ele apresenta várias revelações sobre os nazistas, seus crimes e uma série de flagrantes íntimos lá do Terceiro Reich. É um livro bem extenso, as letras são pequenas, é um livro que vale a pena ler para quem se interessa pela Segunda Guerra Mundial e quer conhecer o que é a censura prévia, o que é o nazismo, igual eu falei do Dulce, né, que é o fascismo, fascistas, nazistas, Dulce, amigo, bem dizer, íntimo de Hitler, né? Muita gente defendendo essas coisas. Então, é bom se dedicar um pouco mais a ter conhecimento, para que não voltamos a cometer os mesmos erros do passado, permitir a censura, permitir a degradação do ser humano, o cerceamento da liberdade de falar, de ir, de vir, liberdade, enfim, preconizada pela nossa Constituição. Nós temos que saber conhecer o passado, conhecer o que ocorreu, como chegou o povo da Alemanha a aceitar essas atrocidades todas, para não aceitarmos essas atrocidades que elas venham a ocorrer no nosso país. Eu vou continuar, é lógico, é 24 horas, amanhã já vou poder estar colocando novamente essas dicas de leitura, pelo menos essas informações sobre os livros que eu apresento, vou poder estar novamente postando no Face. Até quando eu não sei. Mas aqui o cantinho, enquanto me permitirem, no cantinho e no WhatsApp, eu estarei falando a respeito de livros, literatura e também do momento que estamos vivendo. Uma boa tarde para vocês, até amanhã e contem comigo. Alguém tem que falar. Máscara, sim. Mordaça, não. Boa tarde e até amanhã.